Âncoras é uma ferramenta também muito interessante da programação neurolinguística. A gente consegue fazer mudanças incríveis em nós mesmos e em outras pessoas através de âncoras. A gente quer ter sucesso na vida, âncoras. A gente quer ter mais coragem, mais felicidade, mais alegria. A gente quer ter mais motivação. A gente quer ter preguiça, que nem o Márcio estava falando ali, que o cliente dele não consegue relaxar. Se tu aplicar uma âncora, Márcio, no teu cliente, na hora que tu consegue botar ele em transe, ou tu consegue fazer com que ele relaxe, ou tu faz com que ele lembre de um momento em que ele estava muito relaxado, tu pode ancorar esse estado. Eu quero relaxar para dormir, eu chego em casa, eu fico sempre muito ansioso. Eu posso instalar uma âncora também, tá? Uma âncora, na verdade, ela é um gatilho específico que dispara, ou é um gatilho preciso, né, que dispara um estímulo específico. Aqui dentro da PNL, obviamente, é algo que a gente faz deliberadamente. A gente instala um gatilho para acessar um recurso que a gente queira, tá? Em geral, na nossa vida, a gente tem muito isso. A gente reage a âncoras o tempo todo, a gatilhos o tempo todo. E aí, na maioria das vezes, a gente nem sabe. Tá? Nos cursos eu uso uma metáfora, que é assim, a gente anda por aí, pela vida, como se a gente tivesse um teclado grande preso no nosso pescoço aqui na nossa frente. Esse teclado ele é cheio de botões, tá? E cada botão ele dispara um estímulo. Um botão vai me deixar triste, outro vai me deixar alegre, outro vai me deixar com raiva, outro vai me deixar ansioso, outro vai me deixar depressivo. Só que esses gatilhos eu não consigo alcançar nesse teclado. São as outras pessoas que fazem isso. Só as outras pessoas que conseguem alcançar nesses botões. E elas apertam o tempo todo nesses botões. Só que nem elas sabem qual o estímulo elas vão disparar em mim. E a PNL nos dá o poder de virar esse teclado para nós e de reprogramar todo ele. Agora eu posso disparar o botão que eu quero, o gatilho que eu quero, só que eu posso instalar o estímulo ou o recurso que eu quiser nesses botões, entende? Então, quando eu tenho esse poder, eu tenho o poder de acessar qualquer recurso. Então, é assim, ó. Esses gatilhos, eles podem ser gatilhos visuais, eles podem ser auditivos, e eles podem ser sinestésicos. Eu vou dar um exemplo, tá? Provavelmente todos nós aqui tem algum cheiro, por exemplo, que faz com que a gente lembre de alguma coisa do passado. Talvez um perfume que a gente sinta, a gente está passando na rua e sente um perfume. E aí lembra, esse perfume era o perfume que a minha mãe usava, o perfume que a minha avó usava. Esse era o perfume que a minha ex-mulher, meu ex-marido, sei lá, usava ou usa. E esse gatilho vai nos trazer essa lembrança e provavelmente vai ter algumas sensações ali, tá? Pode ser o sabor de alguma coisa, eu sinto o sabor ou o cheiro de alguma coisa e eu lembro, esse era o cheiro do bolo que a minha avó fazia na infância, tá? E aí a gente volta lá no passado. A gente volta lá no passado, a gente volta lá para casa da avó comendo aquele bolo. Tá? E tem um monte de sensações e tudo mais ali atrelados a isso, a esse gatilho. É basicamente isso que a gente faz, só que de forma deliberada na PNL. Esse gatilho ele pode ser auditivo, pode ser sinestésico, como eu disse, né? Pode ser um gatilho visual, eu posso ver alguma coisa e lembrar de algo, né? Eu vejo uma propaganda de TV e lembro de alguma coisa que aconteceu. Eu vejo uma pessoa e lembro de uma situação, né? Tem aquela situação de dizer, eu não posso nem ver o fulano porque parece que eu tô acontecendo tal coisa. É isso, é um gatilho. A gente ancorou a imagem daquela pessoa a uma situação. E eu não preciso nem ver a pessoa mesmo. É só de eu lembrar da imagem daquela pessoa, já faz com que eu volte lá no passado, naquela situação que aconteceu lá. Que às vezes pode ser negativa ou positiva, obviamente, né? Numa âncora, tem 4 pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? Primeiro ponto, os pontos chaves, na verdade, da coragem é a intensidade, que é a intensidade dos sentimentos no momento da ancoragem. Então, eu não consigo fazer uma âncora se a pessoa ou se eu não estiver realmente vivenciando aquela situação. Eu quero ancorar, por exemplo, um estado de coragem.
tá? E aí eu vou buscar na minha memória um momento da minha vida em que eu me senti muito corajoso, em que eu tive muita coragem. Ou eu vou pensar em alguém que é muito corajoso e eu vou me imaginar como se eu fosse aquela pessoa. Ou, inclusive, não precisa ser alguém de verdade, pode ser até um personagem, por exemplo, um personagem de TV. Então, eu vou buscar na minha memória aquele momento onde eu fui muito corajoso, mas para mim ancorar, eu preciso trazer de novo aqueles recursos, eu preciso vivenciar isso de uma forma muito intensa. Então a intensidade é muito importante. Se eu vou aplicar em mim, eu tenho que estar transbordando aquela sensação. Senão a chance de funcionar é muito pequena. Uma outra pessoa, a mesma coisa. Eu tenho que eliciar esse estado nela de uma forma muito contundente. E para isso aí eu posso usar até as submodalidades. Lembra que a gente falou ontem? Eu utilizo de submodalidades. Eu faço, através das submodalidades, eu faço com que ela potencialize ainda mais aquela memória que ela está buscando, para tornar cada vez mais intensa aquela sensação que eu quero, tá? A pureza, né, que é o caráter singular do estado que vai ser ancorado, precisa estar muito claro isso, qual é o estado, e ela precisa realmente estar vivenciando aquele estado. Né? Eu não posso ancorar 3, 4 estados ao mesmo tempo. Eu posso ancorar, posso fazer um empilhamento de âncoras que a gente chama, né? Que é ancorar vários recursos no mesmo gatilho. Mas eu preciso fazer isso de forma única, um de cada vez. A singularidade do gatilho. Então, o gatilho ele não pode ser algo muito comum, né? Como, por exemplo, eu fechar a mão e vai ser o meu gatilho. Isso é algo que eu faço o tempo todo. Então, é muito comum. Eu preciso fazer alguma coisa que seja um pouco mais incomum. O meu gatilho tem que ser um pouco mais incomum. Eu tenho que entender que é algo... Bom, aqui, quando eu toquei o meu cotovelo esquerdo com a mão direita, aqui é o meu gatilho. Né? Óbvio, tem que ser algo incomum, mas não pode ser um contorcionismo, né? Eu não posso querer tocar o calcanhar do pé esquerdo com a mão direita por trás das costas. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer isso em qualquer lugar. Tem que ser algo que seja discreto também, tá? Como, por exemplo, eu vou tocar um dedo sobre o outro. Isso não é uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu vou puxar o dedo esquerdo, o dedo indicador esquerdo com a mão direita. Tem que ser algo assim, tá? Tem que ser algo assim. Não aconselho a fazer mão fechada, isso a gente faz o tempo todo. Pode ser eu pegar o pulso da mão esquerda com a mão direita, ou o contrário. Pode ser tocar. Na orelha aqui nem é tanto que a gente faz isso também com uma certa frequência, mas tocar uma orelha com a mão do outro lado. Um gatilho assim. Tem que ser algo óbvio que eu possa disparar esse gatilho em qualquer local, porque se eu preciso daquele recurso num local público, eu preciso conseguir disparar o gatilho no local público, né? Então, um gatilho auditivo, ele pode funcionar desde que eu faça, ou utilize ele sempre em um local sozinho, né? Ou que eu possa mentalmente pensar naquilo. Por exemplo, vamos supor que o meu gatilho seja tocar o punho esquerdo com a mão direita e, ao mesmo tempo, dar um grito de guerra, por exemplo. Esse grito de guerra pode ser mentalmente. Eu posso pensar mentalmente naquele grito de guerra e fazer isso. Posso. Pode funcionar também, mas se eu precisar verbalizar isso em voz alta, aí daqui a pouco no local público vai ficar um pouco estranho, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E o momento é muito importante também. Eu preciso instalar a âncora no momento em que o estado está no pico da emoção. Eu estou buscando um recurso, eu estou lembrando de uma coisa, eu estou vivenciando, eu preciso aumentar as sensações dentro de mim ao máximo. Quando eu estiver chegando no máximo, que eu estivesse realmente transbordando aquela sensação dentro de mim, aí sim eu ancoro, eu crio a âncora. Esse recurso é incrível, porque eu posso ancorar qualquer recurso que eu quiser, qualquer sensação, qualquer sentimento. Eu posso ancorar alegria, felicidade, entusiasmo, coragem, confiança. Eu posso ancorar qualquer recurso que eu queira. Na terapia ou na clínica, ou sempre que eu quiser ajudar uma pessoa, eu posso criar uma âncora. Assim como a colega perguntou ali, a Flávia perguntou sobre uma âncora para quem compra compulsivamente, tá?
Óbvio que quando a pessoa compra compulsivamente, tem um gatilho. A gente tem gatilho para tudo, né? Os nossos comportamentos sempre tem um gatilho. Tem algo que acontece e dispara um gatilho, e aí eu penso, eu preciso ir lá comprar. Então eu posso descobrir qual é esse gatilho que está sendo disparado e criar um novo comportamento para isso, tá? Essa é uma forma, eu posso criar um novo comportamento. Eu sei qual é o gatilho. Vamos supor que eu vejo o meu. Vou chutar aqui, tá? Eu vejo a minha carteira e quando eu olho para a carteira, me dá vontade de gastar. E aí eu preciso ir lá e comprar. Então, esse pode ser o gatilho, tá? Pode ser várias outras coisas. Dentro de uma conversa, ou de uma anamnese, eu vou entender qual é o gatilho que dispara aquele comportamento. Eu descobri aquele gatilho, eu posso mudar agora o comportamento, eu posso criar um novo comportamento para aquela pessoa. Cada vez que vê a carteira, ela agora tem vontade de economizar dinheiro, por exemplo. Isso numa formação completa de PNL ou em alguns cursos de hipnose, a gente aprende a fazer isso, tá? Mais fácil numa formação completa de PNL. A gente vai aprender todos esses recursos assim, tá? Mas é uma forma bem legal. Óbvio que numa compulsão, quando é um comportamento compulsivo, é um pouco mais delicado. A gente precisa entender muito mais coisas. A gente precisa entender. E isso que eu vou falar agora serve para compulsão e serve para qualquer outro comportamento, tá? Lembra, todo comportamento tem uma intenção positiva. Se eu faço alguma coisa, é porque eu ganho algo. Então, eu preciso entender o que essa pessoa ganha com aquele comportamento. Vai ter alguma coisa. Isso normalmente, lembra, igual eu falei ontem, é inconsciente. A pessoa não sabe, ela não percebe isso. Então, dentro de um processo de anamnese, eu consigo fazer com que ela entenda qual é o ganho que ela tem com aquele comportamento. Quando eu consigo fazer com que ela entenda qual é o ganho que ela tem, eu consigo fazer, ou eu consigo dar novas possibilidades, para que ela tenha o mesmo ganho sem ter o mesmo comportamento. E aí eu consigo fazer de uma forma muito mais fácil, né? Que ela deixe aquele comportamento que está sendo nocivo. Comportamentos compulsivos sempre são assim, vai ter um gatilho, eu preciso entender qual é o gatilho, e aí criar um novo comportamento com aquele gatilho. Eu preciso entender qual é o ganho que a pessoa tem, e aí oferecer novas possibilidades. Então, vamos lá. Agora voltando aqui para âncoras. Como é que eu faço? Aqui é só um esqueminha, tá? Eu começo a eliciar o estado, e aqui, essa linha aqui, indica assim, poxa, estou aumentando. Então, eu estou eliciando esse estado, e eu começo a pensar como foi naquele dia em que eu me senti muito seguro, confiante e tal. O que eu estava ouvindo naquele dia, o que eu falava para mim mesmo. Como que eu me sentia, aonde no meu corpo aquela sensação vinha. Eu posso imaginar essa sensação aumentando cada vez mais dentro de mim. E aí potencializa, aumenta tudo aquilo, faz com que realmente a pessoa sinta de verdade aquilo, faça com que ela volte lá naquele momento, e aí sim, ancora. Aí faz a âncora. Eu posso fazer uma âncora, eu posso instalar uma âncora em mim mesmo, eu posso instalar uma âncora em outra pessoa, ela querendo, aí eu faço tudo isso de uma forma bem efetiva e crio a âncora. Eu posso ancorar uma pessoa sem que ela saiba, e a gente faz isso muitas vezes sem saber, e normalmente a gente ancora estados negativos. Né? Uma pessoa vem, chega triste, deprimida para a gente pergunta o que aconteceu, então ela vai contar a história triste que aconteceu com ela, e a gente vai lá e abraça, ou toca, ou bota a mão no ombro, e ali tem muita chance da gente estar ancorando um estado negativo naquela pessoa. Aí, num outro momento, a gente vai lá e toca, sem saber, a gente toca no ombro de novo daquela pessoa e dispara toda aquela sensação negativa, que a gente nem sabia que estava fazendo aquilo, né? Então, eu posso fazer isso deliberadamente agora, ele sendo um estado positivo, fazendo com que a pessoa pense num momento legal e tal, ou eu busco o recurso que eu quero. Eu quero que a pessoa fique bem, fique feliz. Aí eu pergunto para ela no momento, lembra daquele dia que tu estava tão feliz, que aconteceu tal coisa lá na tua vida e tal. Começo a conversar com ela sobre aquela história. Ela começa a pensar e lembrar daquilo tudo. Quando eu percebo, lembra a acuidade sensorial? Quando eu percebo que ela está vivenciando aquilo, eu vou lá e crio uma âncora. Como que eu faço a âncora agora? A âncora vai ser assim. Quando eu iniciei o estado e o estado está no pico, eu vou lá e crio um gatilho. Esse gatilho, eu tenho que, por exemplo, se vamos supor que vai ser apertar o dedo com a mão direita. Eu faço isso uns 3 segundos e eu solto. Se eu vou fazer na outra pessoa, eu vou lá e toco na pessoa uns 3 segundos e eu solto.
E imediatamente eu faço aquilo que a gente fez ontem, Márcio. Eu quebro o estado. Eu pergunto uma outra coisa para a pessoa, uma coisa que seja racional, faça com que ela precise pensar. Ela vai pensar, sei lá, qualquer coisa. O que tu vai fazer depois que tu sair daqui? Ou o que tu lembra o que tu comeu na janta ontem? A pessoa vai ter que pensar, ela vai ter que racionalizar o processo. E aí ela sai daquele estado ali, onde a gente estava fazendo o processo de ancoragem. Eu dou uma conversada com ela, distraio ela, depois eu vou lá, ou eu me distraio, né? Vou fazer um cálculo matemático, vou lá tomar uma água, pensar em outra coisa, olhar minhas mensagens no celular, e depois eu volto. E aí eu testo a minha âncora, ou eu testo a âncora na pessoa. Se, quando eu disparei a minha âncora, eu me senti diferente, eu senti que aquele recurso veio para mim, é porque a âncora funcionou. Ou se eu toquei na pessoa e eu percebi que a pessoa mudou, é porque funcionou. Se não, eu faço de novo, faço diferente. Eu analiso, lembra? O feedback, não tem erro, tem feedback. Eu analiso, poxa, o que eu fiz aqui não deu certo. Então, o que será que eu preciso fazer diferente para agora dar certo? Será que foi o estado que eu não iniciei direito? Será que eu deixei passar o pico da emoção e aí eu não consegui fazer a âncora? O que foi que eu fiz aqui que eu posso fazer diferente agora para ter um resultado diferente? E aí eu faço de novo até funcionar. Tem um outro processo da PNL que a gente chama que é o modelo TOTS, que a gente testa, opera, testa, sai. A gente faz alguma coisa e aí a gente faz, aplica uma técnica de PNL e depois que a gente aplica, que é a operação, a gente vai lá e testa. Se funcionou, eu saio, não preciso fazer mais nada. Se não funcionou, eu preciso fazer outra coisa. Então eu opero de novo. E depois que eu operei, eu testo de novo. E eu vou assim, opera, testa, até funcionar. Quando funcionou, eu saio. Então, por isso que se chama o modelo TOTS. Testa, opera, testa, sai. Sempre que eu for fazer qualquer coisa em PNL, eu vou testar. Se não funcionou, eu não vou tomar isso como um erro. Eu vou tomar isso como uma aprendizagem, como um feedback. Eu vou analisar. Beleza, não funcionou isso que eu fiz. Agora eu preciso fazer diferente. O que eu posso fazer diferente aqui para ter um resultado diferente? Perfeito? O processo da ancoragem ele é muito simples. Ele é bem simples mesmo, tá? Não tem muito mistério. O detalhe é que é só a gente pegar o jeito. Eu tenho uma dúvida. Claro, pode perguntar. Ali tu diz que a gente vai ancorar uma sensação na pessoa, mas a sensação que a gente quer transformar ou a sensação que ela já tem, o estado que ela já tem? Perfeito. Eu não sei se eu entendi exatamente, mas eu vou explicar aqui como que funciona quando a gente vai aplicar numa outra pessoa. E isso é muito importante. Foi muito bom tu trazer isso, porque aí eu lembrei de falar isso. Quando a gente vai aplicar uma âncora, quando a gente vai instalar uma âncora numa pessoa, não é um recurso que eu acho que ela precise. Eu vou perguntar para ela, qual o recurso? Vamos supor que ela tem um problema lá, que cada vez que ela chega no trabalho, ela se sente de alguma forma ruim, seja o nome que ela deu para isso. Aí eu vou perguntar para ela, não vou dizer, mas então tu tinha que ter mais coragem, tu tinha que ter mais confiança, tu tinha que ter mais bom humor. Eu não vou dizer isso, eu não vou colocar o meu mapa sobre o dela. Eu vou perguntar para ela qual o recurso que ela acredita que se ela tivesse, ela ia conseguir lidar com aquela situação. Eu vou perguntar para ela. Ela que vai me dizer. Ela pode me dizer assim que, se eu tivesse bom humor. Ela pode me dizer, não, se eu tivesse coragem, se eu tiver coragem, se eu tiver bom humor, se eu tiver alegria. Não importa. Não importa o nome que ela dá. Pergunto, que recurso tu acha que se tu tivesse, naquele momento, tu conseguiria lidar muito melhor com essa situação? Aí ela vai me dizer, ela vai me dar um nome. Pode ser qualquer nome. Aí ela me deu o nome daquilo que ela tem, que ela quer. Eu vou perguntar para ela: tu lembra de algum momento na tua vida em que tu te sentiu assim, em que tu teve muita coragem, muita alegria, muito bom humor? Seja o nome que ela me deu. Aí ela vai me dizer se sim ou não. Em geral, as pessoas já sentiram aquilo. Algumas pessoas às vezes vão dizer que não. Por exemplo, eu posso perguntar: lembra de algum momento em que tu foi feliz? E a pessoa vai dizer, não, eu nunca fui feliz na minha vida. Se ela me disser que nunca foi, aí eu não vou pedir para ela lembrar de algo, porque ela não lembra desse momento. Se ela já foi, se ela já sentiu aquilo, ela vai dizer, eu já senti felicidade, eu já senti alegre. Aí eu vou dizer, lembra de um momento assim, lembra daquele momento. Se ela me disser que não, eu vou perguntar para ela, eu posso perguntar para ela como seria se tu tivesse um momento na tua vida que fosse muito alegre. Que momento seria esse? E aí eu posso pedir para que ela imagine como seria se lá tu tivesse alcançado esse objetivo, quão alegre, feliz tu seria e tal. Te imagina lá, blá 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 blá. E eu elicio um estado.
Lembra? O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se eu estiver vivendo agora, ou se eu estiver lembrando de algo do passado, ou se eu estiver criando algo na minha mente, é a mesma coisa. É como quando a gente assiste um filme de terror. A gente sabe que aquilo ali não é verdade, mas a gente fica com medo. E é natural. Então, eu posso fazer com que ela imagine. Posso fazer com que ela imagine algo. Mas é assim, então eu posso fazer com que a pessoa crie esse estado, né? Esse momento na vida dela. Ou eu posso perguntar para ela assim: quem para ti é uma pessoa? Vamos supor que ela falou em alegria. Quem para ti é uma pessoa muito alegre? Tem alguma pessoa que tu conheça que seja muito alegre? Ou um personagem de televisão, ou um ator, um apresentador de televisão, sei lá, alguém vai ter aquele recurso que ela quer ter. E aí eu posso fazer da mesma forma. Como seria se tu fosse aquela pessoa? Como seria se tivesse a mesma alegria, se tu fosse aquela pessoa lá alegre e tal, levasse tudo na brincadeira, desse risada de tudo, não se importasse com o que as outras pessoas estão falando e tal. E ela vai se imaginar, e eu elicio o recurso da mesma forma, tá? Então pode ser de várias maneiras, mas sempre eliciando o recurso que a pessoa me trouxe, aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita que seja o recurso que ela precisa. Ô, Vitor, a âncora, ela é só com o toque, ou se a gente for fazer a distância também consegue ancorar? Consegue ancorar, consegue ancorar. Lembra, uma âncora ela pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Por exemplo, eu poderia estar falando com vocês aqui e eu falava alguma coisa e eu poderia ancorar nesse canetão aqui. Eu poderia assim, pensa num momento bem feliz da tua vida. Como é essa felicidade? E tal, e não sei o quê, e eu trago de novo, e eu vou criando uma âncora. Eu trago esse estado, eu elicio esse estado, e cada vez que eu eliciar esse estado, eu mostro a caneta. Daqui a pouco a gente está conversando sobre outra coisa e eu disparo esse gatilho que eu criei e vai iniciar esse estado, entende? Então, o gatilho pode ser visual. O gatilho pode ser auditivo. Eu posso eliciar um estado e fazer um barulho. Ouvi, eu queria compartilhar com vocês. Eu nem sabia que eu estava fazendo uma ancoragem, na verdade, e foi muito interessante. É uma pessoa que veio para mim, eu sou psicóloga, tá? E ela tinha muito medo de tomar injeção, e aí eu fui trabalhando com ela momentos em que ela, da infância dela, que ela lembrava, que ela se sentia acolhida, com carinho, protegida. E aí ela me trouxe um momento que a avó dava um bombom para ela, um bombom específico. E esse bombom ainda existe. Eu não sei se você está me vendo, porque eu tentei abrir aqui, mas eu não acho que eu não consegui abrir minha câmera. A gente está te vendo. Ah, tá. E aí ela foi tomar injeção, eu falei assim, então agora ela tinha que tomar injeção com frequência, porque ela é vegana, então ela tinha que tomar injeção de vitamina B, e que parece-me que dói. Aí eu falei assim, então tá, você vai levar esse bombom, e você vai lembrar que a sua avó está ali do seu lado, a avó já é falecida, e ela está ali do seu lado, e você vai estar segurando esse bombom e você vai sentir todo esse sentimento que sua avó te, né, trazia junto, enfim, causava todo esse sentimento de coragem, de felicidade, enfim, foi trazendo tudo que ela trouxe, né? A partir do que ela trouxe. E aí ela foi tomar injeção com o bombom na mão. E ela conseguiu tomar injeção, enfim, e nem precisou comer o bombom, mas só de estar segurando o bombom já conseguiu tomar injeção, porque ela fazia um escândalo pior que criança. E outro dia ela postou, ela tomando a vacina da Covid, ela postou bem tranquila, olhando assim para a injeção. Foi muito interessante. Talvez todo mundo assim que está escutando possa entender. Foi prático, né? Eu estou trazendo um exemplo prático. Eu realmente não sabia que era ancoragem, mas eu sou
comportamental cognitiva, e aí eu criei essa associação, assim. Que legal, que bacana. A TCC tem muito a ver com a programação neurolinguística, né?